Ciao, come va? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Italiano Direto ao Ponto. E essa é a nossa aula número 4, a última aula dessa edição do Italiano Direto ao Ponto. E já falando sobre o que nós vamos considerar nessa aula, nós vamos ver algumas dicas que vão ajudar você a falar o italiano de uma forma mais natural, mais próxima do italiano falado pelos nativos. Mas antes da gente começar, já peço que você deixe seu like aí embaixo, que isso ajuda muito a divulgar os nossos vídeos e outros conteúdos da língua italiana para mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, clique no botão vermelho aqui embaixo e depois que você clicar, quando aparecer o sino, clique nele também e selecione a opção Todas. Assim, sempre que lançarmos uma aula nova, você vai receber um aviso que tem um conteúdo novo para você assistir. Va bem? Sem mais, vamos ver as dicas da aula de hoje. São 3. A primeira é quando não utilizar pronomes. Quando nós não devemos utilizar os pronomes, em que casos nós não devemos utilizá-los. A segunda é quando usar, já é o contrário. Quando nós devemos sim utilizar os pronomes, em que casos específicos. E a terceira e última dica é uma dica bônus sobre pronúncia, uma dica muito importante. Então fique até o final da aula para pegar essas 3 dicas, certo? Então, vamos para a primeira. Quando utilizar os pronomes. O que nós vamos considerar é aquilo que nós vimos no final da última aula. Dá uma olhada. A frase que eu mostrei para você foi Abbiamo imparato tutto, que significa nós aprendemos tudo. Porém, eu disse para você não utilizar o noi ali na frente, ou seja, não utilizar noi abbiamo imparato tutto. E tem um bom motivo para isso. Vamos ver o porquê? Bom, nós já vimos na segunda aula a conjugação do verbo avere. O, ai, a, abbiamo, avete, hanno. Aquela sequência que você não aguenta mais ouvir. Mas aí eu te pergunto, quando nós utilizamos o, ai, a, abbiamo, avete, hanno, quando nós utilizamos o, a quem nós estamos nos referindo? Que pronome que combina com o? Io, tu, lui, lei, noi, voi ou loro? Qual desses? A resposta é io, o. Então, sempre que utilizamos o, estamos nos referindo ao io. Da mesma maneira, quando dizemos abbiamo, nós só podemos nos referir a um pronome, noi abbiamo. Não existe io abbiamo, tu abbiamo, lui, lei abbiamo. Só existe noi abbiamo. Então, o pronome está sempre implícito no italiano. Então, no italiano, nós não usamos pronomes pessoais na maior parte dos casos, na maioria dos casos. Porque é até um tanto óbvio a quem nós estamos nos referindo. Porque o verbo avere já está ali. E comparando com a língua portuguesa, até utilizando essa mesma frase mesmo, abbiamo imparato tutto, nós aprendemos tudo. Se tiramos o nós da frase, a frase fica aprendemos tudo. E qual é o único pronome que se encaixa? Eu aprendemos, tu aprendemos, ele aprendemos? Não. Nós aprendemos, somente esse. Esse é o único que se encaixa. Então, a pessoa a quem nós estamos nos referindo sempre estará implícita, sempre está escondida na frase. A diferença é que no português nós falamos sem problema com o pronome, é natural, é normal. Mas no italiano, o mais natural é não utilizar o pronome. O mesmo acontece para o presente. Até aqui nós vimos abbiamo imparato, que está no passado, e o verbo avere já nos diz a quem estamos nos referindo. Abbiamo é noi, certo?
Mas no presente, quando nós dizemos imparo, impari, impara, impariamo, imparate, imparano, cada uma dessas palavras, cada uma dessas conjugações se refere a uma pessoa específica, correto? Então, também não devemos utilizar os pronomes aqui. Já está implícito, está escondido ali a quem nós estamos nos referindo. Então, por exemplo, imparo sempre será relacionado ao io. Io imparo. Impari ao tu. E por aí vai. Então aqui nós respondemos a primeira pergunta, o primeiro tópico dessa aula, que é quando não usar os pronomes. Agora, o segundo ponto, que é a grande dúvida, é quando nós devemos usar os pronomes? Em quais casos nós realmente precisamos usar os pronomes? Bom, antes de responder a essa pergunta, como eu já havia dito, essa é a última aula do italiano direto ao ponto. E essa aula também já está quase acabando. Mas se você quer continuar estudando comigo, eu tenho uma proposta para você. Nós estamos iniciando uma nova turma do curso de italiano Andiamo Ragazzi no módulo 1, que é um módulo voltado principalmente para quem está começando a estudar o idioma e para quem já tem certo conhecimento, mas quer melhorar a sua base do idioma, a base de gramática, audição e compreensão, escrita e a pronúncia, além de aumentar o vocabulário. E o curso é exatamente como nós estamos fazendo aqui, desse mesmo jeito, nessa mesma dinâmica, um jeito conversado, interativo, e nós temos ajudado muita gente. Inclusive, lá no nosso Instagram, já são mais de 10 mil pessoas acompanhando e consumindo nossos conteúdos, dicas e aulas. Então, se você deseja continuar estudando a língua italiana, se você quer continuar estudando comigo, tem o link aqui embaixo para você participar do nosso curso. E quando você se inscreve no curso, você entra também para uma turma, um grupo no WhatsApp, comigo e com os outros alunos da sua turma. E a gente vai conversando e interagindo por lá. Você pode mandar dúvidas, a gente vai sempre interagindo, respondendo, tirando todas as suas dúvidas sobre o idioma italiano. Eu sempre mando dicas para os alunos pelos grupos, faço acompanhamento das aulas e, inclusive, falando sobre o conteúdo, são 30 aulas em vídeo, mais 30 exercícios também em vídeo, 30 exercícios escritos, um e-book com toda a descrição do conteúdo abordado nas aulas, além das atividades extras que acontecem lá no grupo. Em média, a duração do curso é de 3 meses e nós fornecemos um cronograma de estudos para você. E se você precisar ou desejar mudar o cronograma para adaptar para sua rotina, para os seus horários, pode falar com a gente que a gente monta um cronograma específico para você. Vai bem? Então aproveite e dá uma olhada aqui embaixo na data de início da próxima turma, que é por tempo limitado. Clique no link aí embaixo e se inscreva para o nosso curso. Você já viu como é o método, como funciona a aula, então tenho certeza que você não vai se arrepender de continuar estudando comigo. Vai bem? Então, vamos voltar para o assunto da aula e vamos responder o segundo ponto. Quando usar os pronomes? Nós vimos quando não usar, que normalmente não são usados os pronomes, mas tem duas situações específicas que nós devemos utilizar pronomes. Dá uma olhada. Ainda utilizando o verbo imparare, quando eu digo a palavra impara, a quem eu estou me referindo? Io, tu, lui, lei, noi, voi ou loro? Bom, se eu digo impara, estou me referindo a lui ou lei. Mas a qual dos dois? Lui impara ou lei impara? Bom, em uma situação onde nós não temos um contexto e começamos a falar de uma terceira pessoa sem especificar uma informação prévia, aí sim
é necessário utilizar lui ou lei. Lui impara ou lei impara. Por exemplo, se eu falo a frase impara molto velocemente, que pode significar aprende muito rápido, eu posso estar me referindo a ele ou a ela, mas eu não tenho um contexto que me descreva isso. Então, nesse caso, é sim necessário utilizar o pronome. Então, lui impara molto velocemente. Ele aprende muito rápido. Ou lei impara molto velocemente. Ela aprende muito rápido. Sem contexto, precisamos utilizar o pronome. Agora, se nós já estamos conversando, falando de uma terceira pessoa, por exemplo, na frase tuo figlio è molto intelligente. Seu filho é muito inteligente. Aqui nós já temos um contexto. Estamos falando de um filho, ele. Então, nós podemos utilizar direto o impara molto velocemente, porque nós já sabemos de quem está sendo falado, que é lui. Lui impara molto velocemente. Então a frase fica tuo figlio è molto intelligente, impara molto velocemente. A frase fica completa, com contexto e sem pronome, certo? Então esse é o primeiro caso de onde você precisa utilizar um pronome. Agora vamos ver o segundo caso, que é quando precisamos intensificar uma frase, quando nós precisamos dar ênfase a uma ideia. Por exemplo, vamos usar o verbo parlare, parlare no passado. A frase é eu falei a verdade. Como você traduz essa frase para o italiano? Eu falei a verdade. Já aplicando o que nós vimos agora há pouco, a forma correta é ho parlato la verità, sem o pronome. Ho parlato la verità. Eu falei a verdade. Agora, imagine que é necessário dar ênfase a essa frase. ênfase de que eu falei a verdade. Nesse caso, é necessário utilizar o pronome. Então, a frase fica assim: Io ho parlato la verità. Io ho parlato la verità. Até o tom da voz já muda. Io ho parlato la verità. Fui eu quem falou a verdade. Então, quando nós precisamos dar ênfase, aí sim colocamos o pronome. Em resumo, utilizamos pronomes nesses dois casos. Primeiro, quando nós utilizamos lui ou lei sem contexto. Nesses casos, precisamos sim usar esses pronomes. E o segundo caso, quando precisamos dar ênfase, quando queremos intensificar o sentido de uma ideia em uma frase. Va bem? Então até aqui nós vimos as duas primeiras dicas dessa aula de como falar o italiano de uma forma mais natural e mais próxima do italiano nativo. E agora vamos ao último ponto, a última dica dessa aula, que é também a última dica do italiano direto ao ponto. Vamos lá? A dica bônus de pronúncia é a seguinte: não pronunciarás errado. É uma brincadeira, mas é real. Na língua portuguesa, nós temos o costume de escrever a palavra de um jeito e na hora de falar, na hora de pronunciar, dizer essa mesma palavra de um modo diferente. Por exemplo, dá uma olhada nessa palavra aqui. Aqui nós temos a palavra noite. Se escreve noite. Mas na maior parte das vezes e na maior parte do país, acabamos falando de uma outra forma. Dessa forma aqui. Ou até de formas piores. Noite. Então a realidade é que escrevemos as palavras de uma forma e muitas vezes, em muitas palavras, acabamos pronunciando de uma outra forma no português. No italiano, isso não pode acontecer. Tem motivos muito fortes para isso. Voltando para o mandamento italiano, não pronunciarás errado, ou melhor, você deve pronunciar tudo
exatamente como se escreve, porque a escrita do italiano é muito fiel à pronúncia e vice-versa. Isso é muito importante porque quando você muda a pronúncia de uma palavra, mesmo que seja apenas uma letra no final, isso pode mudar o gênero da palavra. Por exemplo, temos a palavra ragazze, com E no final, ragazze, que significa garotas. Se fizéssemos o que acontece no português, de trocar a letra E do final pela letra I, acabaríamos pronunciando ragazzi, que significa garotos, ao invés de garotas. E aí a confusão já está montada. Então é muito importante saber pronunciar cada letra da língua italiana e também pronunciar, falar tudo exatamente como se escreve. Va bene? Então, essa foi a dica número 3. Nós vimos, primeiro, quando não utilizar os pronomes, depois, quando nós devemos sim usar os pronomes, e agora, por último, vimos a última dica, que é uma dica de pronúncia, pronunciar tudo exatamente como se escreve. E se você quer aprender a pronúncia correta do idioma italiano, esse é o assunto das primeiras aulas do nosso curso, o curso que eu citei agora há pouco para você. Então, aproveite, se inscreva no link do curso aqui embaixo, para você começar a falar o italiano ou aprimorar o seu conhecimento ainda este ano. Então, dá uma olhada na data aqui abaixo, a data de início da próxima turma, e continue estudando comigo. Va bene? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula e também do italiano direto ao ponto. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Va bene? Então, nos vemos em breve. Arrivederci. Andiamo ragazzi!